Boa tarde, hoje é 1º de julho de 2019 e estamos iniciando o Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. E a ministra... Patrocínio. Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry. E a ministra Tereza Cristina diz acreditar, ou melhor, confiar no Congresso para aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Em fala hoje no Congresso Nacional, a ministra disse confiar na aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, firmado na última sexta-feira. Antes de entrar em vigor, o tratado precisa do aval dos parlamentos de todos os países envolvidos. O acordo prevê a eliminação da cobrança de tarifas para suco de laranja, frutas, café solúvel, peixes, crustáceos e óleos vegetais. Segundo o Ministério da Economia, a estimativa é que o acordo atualmente aumente o PIB em 125 bilhões de reais em 15 anos. E o Trump afirma que produtores serão beneficiados com retomada das negociações entre Brasil e China, ou aliás, entre Estados Unidos e China. Os produtores norte-americanos podem se beneficiar com os esforços para encerrar a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que hoje são as duas maiores potências econômicas mundiais. Os agricultores norte-americanos receberão bilhões de dólares em pagamentos destinados a mitigar o impacto do impasse do setor agrícola. O presidente norte-americano disse também que a nação asiática comprará uma quantia tremenda de alimentos e exportações dos Estados Unidos, enquanto as negociações bilaterais estão em andamento. Bem, e o assunto agora é a respeito do relatório do USDA, as negociações entre Estados Unidos e China e também a colheita do milho safrinha. E para falar conosco, vamos convidar então a Fernanda Custódio. Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Destaque Rural Notícias. Você acabou de dar esse lead, informação importante também, porque conforme a gente já havia anunciado, tivemos na última sexta-feira e no último sábado uma reunião lá no Japão com os principais líderes, né, os líderes do G20. Então, houve realmente esse encontro entre Donald Trump e o presidente também chinês. Havia já uma expectativa no mercado de que essas negociações fossem retomadas, e só para contextualizar para quem nos acompanha nesse instante, não havia nenhuma sinalização nesse sentido desde maio. Então, o mercado apostava realmente e estava esperando isso com otimismo. Mas, claro que não houve uma reação esperada nos preços lá na Bolsa de Chicago. Inclusive, no pregão desta segunda-feira, tivemos uma queda mais acentuada, tanto nos preços da soja, no milho e no trigo, porque não houve, Léo, até esse momento, nenhuma nota oficial, nenhuma oficialização desse acordo entre as duas maiores potências econômicas mundiais. E só para a gente relembrar, no ano passado, o governo norte-americano desembolsou 8,5 bilhões de dólares em ajuda aos produtores norte-americanos que continuam sendo afetados por esse impasse e por essa guerra comercial entre os dois países. Para essa safra, a expectativa, então, é que o governo desembolse 4,5 bilhões de dólares. Mas ainda essas informações não foram detalhadas desse programa de ajuda aos produtores norte-americanos. Além disso, outra informação muito importante é a respeito realmente da safra norte-americana, da condição da safra norte-americana. Hoje, no final da tarde, o SDA soltou o seu reporte de acompanhamento de safras que o mercado esperava, e realmente os participantes do mercado esperavam que houvesse uma melhora nas condições das lavouras de soja e milho nos Estados Unidos. Isso também acaba influenciando e justificando, Léo, essa queda dos preços lá na Bolsa de Chicago. O que dá para a gente falar até esse momento? O SDA não trouxe números de plantio para o milho, isso quer dizer, dá a entender que o plantio foi
foi realmente finalizado, a gente ainda não sabe a área ao certo, e no caso da soja, o SDA indicou plantio em 92% dessa área esperada agora para a safra 2019 e 2020. É importante reforçar que já fechamos a melhor janela de plantio e também a área de seguro para a soja lá nos Estados Unidos. Isso é muito importante. E só para a gente relembrar, na semana passada, o SDA reportou que 85% dessa área já havia sido cultivada. E para essa semana, a aposta do mercado era que esse índice ficasse em 95%. Então, ficou abaixo do que realmente o mercado esperava. A gente vai saber como é que o mercado vai reagir amanhã, hora que as negociações elas começarem, né, Léo? E em relação à condição das lavouras, o que o USDA indicou foi, no caso do milho, 56% dessas lavouras em boas e excelentes condições. Isso quer dizer o quê? Uma manutenção do que a gente acompanhou na semana passada. Já os participantes do mercado esperavam, então, um índice próximo de 58%. No caso da soja, o SDA também mais conservador, também manteve o índice em 54%, enquanto os investidores aguardavam uma pequena melhora também nesse índice, próximo de 55%. A gente ainda vai saber como é que o mercado vai reagir a essas informações. A partir de agora, com finalização de plantio, essa vai ser realmente a informação mais importante do mercado a partir de agora. E é importante destacar também, né, Léo, que agora, quinta-feira, dia 4 de julho, é feriado nos Estados Unidos. Feriado muito importante, dia da independência. Então, nesse dia, a gente não tem negociação lá na Bolsa de Chicago. Então, uma semana um pouco mais curta também, e é importante o produtor brasileiro ficar de olho nessas informações. Fernanda, e mesmo com essas notícias de atraso, por que o preço, a cotação em Chicago caiu? Qual é o motivo, afinal? Léo, é exatamente esse o cenário que a gente destacava. Os preços subiram muito. A gente está olhando o milho num patamar acima de $4 por bushel. No caso da soja, acima de $9 por bushel. Então, o mercado foi colocando esse risco climático, esse prêmio de risco, na verdade, nas cotações desde o início do plantio, quando nós acompanhamos, então, atrasos, inundações, e tudo isso gerou muita especulação. Agora, o mercado ele está sustentado, está suportado nesse patamar. E agora ele vai trabalhando mais cautelosamente, de acordo com as informações que vão surgindo ao longo dos dias. E hoje a informação principal era realmente que houvesse essa melhora nas condições das lavouras, coisa que não foi confirmada pelo SDA no final da tarde dessa segunda-feira. Por isso a gente destaca que é tão importante acompanhar a partir de amanhã, então, como é que os preços eles vão iniciar o pregão desta terça-feira. Tá certo. E a negociação lá do Trump com o Xi Jinping lá na organização na reunião do G20, quais são os impactos para o mercado? Conversava esses dias com um consultor, ele me disse que precisa de uma definição, ou para uma negativa entre as negociações, uma quebra de relações entre as duas nações, ou o acerto dessas duas nações, que o mercado precisa disso para tomar definições, né, Fernanda? Exatamente. Mas claro, né, Léo, quando se trata de um acordo tão importante quanto esse, Estados Unidos e China, e a China sendo a principal compradora mundial de soja, a gente vai com um pouco de cautela. Tanto é que a gente observa desde o início desse impasse, tanto os Estados Unidos quanto a China, cada um ali na sua posição, impondo tarifas contra produtos do outro país. Mas ainda assim não houve um rompimento, uma ruptura entre os dois países, porque no fundo, Léo, todo mundo sabe a importância. A China precisa dos Estados Unidos e os Estados Unidos precisa da China. Então, ali, eu acho que a partir de agora o que a gente acompanha é quem vai ceder mais. Por isso que é tão importante. Hoje, na verdade, no dia do encontro, o líder chinês disse que realmente é preciso colaboração, cooperação para que haja um acordo entre os dois países. Tá certo. Vamos falar então agora da safrinha, ou melhor, da safrona de milho, né, Fernanda, aqui no Brasil. Está andando muito bem a colheita, né, com níveis aí maiores do avanço da colheita,
com relação ao ano passado, né? Sim, Léo, a gente tem dados atualizados da consultoria G-Rural, que dá para a gente falar, até a última quinta-feira, o levantamento aponta para 32% dessa área que foi cultivada com milho safrinha no centro-sul do Brasil, que é onde se concentra a produção de milho safrinha, né? Ela já foi colhida até a última quinta-feira, e se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, a gente consegue ter dimensão disso que você está falando, porque em 2018, nesse mesmo intervalo, o índice colhido era apenas de 10%. Então, a gente acompanha esse trabalho avançando, ainda de acordo com o último levantamento da G-Rural, a expectativa é que sejam colhidas 75,7 milhões de toneladas de milho safrinha agora nessa temporada. Só que eu já queria fazer um alerta, né, Léo? A gente começa essa semana, vocês aí no sul do Brasil já estão sentindo frio, temos uma massa de ar frio entrando pela região sul, isso vai se espalhar para outras regiões, inclusive derrubar as temperaturas e há possibilidade de geadas em algumas localidades. Então, essa é uma informação muito importante, porque em algumas regiões do estado do Paraná, principalmente ali no sul do estado de Mato Grosso do Sul, sempre há uma preocupação por parte do produtor rural com essa possibilidade de geada. Então, já fica o nosso alerta para o produtor, porque as temperaturas vão cair nos próximos dias, inclusive, Léo, esse vai ser um dos destaques também. Durante essa semana, a gente vai trazer melhor essas informações e vai realmente acompanhar para ver se realmente isso vai se confirmar, se pode realmente trazer algum risco para essa lavoura de milho safrinha. E aproveitando, não só o milho safrinha, mas o café também é uma grande preocupação. Então, a gente vai acompanhar isso ao longo dessa semana, o comportamento do clima, e vai detalhar tudo isso aqui na nossa página, no site Destaque Rural. Tá certo, Fernanda. Muito obrigado pela tua participação, uma boa noite e até amanhã. Tá certo, Léo. Obrigada. Até amanhã. Bem, e o Destaque Rural conta com o patrocínio da BASF, que há 7 anos está ao lado de campeões do Desafios de Produtividade SESB. E a indústria alimentícia Nestlé fechou unidade em Palmeira das Missões. Segundo a empresa, a medida visa otimizar a logística, alcançar maior flexibilidade para o transporte, consequentemente, maior eficiência de suas operações em um segmento de alta competitividade. Esse trabalho será absorvido pela unidade de Carazinho, no mesmo estado. Será mantida a compra de leite dos atuais 127 produtores que fornecem atualmente cerca de 100 mil litros na região de Palmeira das Missões e em torno de 100 hectares ao redor. Vamos então ao comentário neste momento do Tejon. Destaque Rural Notícias. Olá, amigos. Duas coisas interessantes vindas do exterior nesta semana passada. A primeira, em Londres, a US Soybean Association, a Associação Americana de Soja, informa que chuvas atrasadas nos Estados Unidos deverá prejudicar a safra de soja americana. Isso associado ao problema da quebra de confiança entre o governo americano, canadense com a China, temos aqui para o Brasil uma possibilidade muito positiva de vendermos mais para o cliente chinês neste ano. Coisa de ter juízo e de não criarmos encrencas políticas ou de comunicação. A outra informação veio da FAO, dizendo que o Brasil está muito longe de ser um dos maiores utilizadores de agrotóxicos. O Brasil, no ranking feito nessa análise pela FAO, da ONU, aparece em 44º lugar, porque as considerações são considerações técnicas, são considerações envolvendo tamanho, envolvendo uma série de outros fatores que não é esta aparência a qual muitos nos dizem e nos chamam de sermos envenenadores do planeta. Ao contrário, 44º e atrás de muito país bastante sofisticado. É hora do agronegócio brasileiro dobrar de tamanho, de A a Z, de abacate, a uva, ao zinco das carnes, em cada produto produzido no Brasil. Nós podemos dobrar de tamanho, quadruplicar de tamanho. E temos que dobrar o agro brasileiro em 5 anos. Ao fazer isso,
iremos poder crescer o PIB do país a 4% ao ano, como eu tenho dito, e outros líderes também, como o próprio ex-ministro Roberto Rodrigues. Até a próxima. Destaque Rural Notícias. Vamos então com informações do clima. Uma frente fria se afasta e a nova massa de ar polar avança pelo sul. Chove a qualquer hora no centro-norte do Rio Grande do Sul, ao oeste do Paraná, com risco de temporais, especialmente no Planalto e Serra entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não chove no restante da região. No sudoeste, nesta terça-feira, o sol brilha forte em toda a região. Não há condições de chuva. No entanto, há condições para algumas rajadas moderadas de vento em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Já no centro-oeste, o tempo não muda nesta terça-feira, devido à presença de uma grande massa de ar seco. O tempo fica aberto e não há possibilidade de chuva. O sol brilha forte desde cedo e a temperatura fica em rápida elevação. Na região nordeste, o sol vai predominar durante a terça-feira. Há previsão de chuva rápida em toda a costa litorânea. E no norte, o sol vai predominar na região, no extremo norte do Amazonas, do Amapá e em Roraima. O tempo ainda fica instável, com chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, faz bastante calor e chove à tarde, exceto do Acre ao Tocantins. E o Destaque Rural Notícias tem o patrocínio da BASF. Para saber mais sobre as soluções BASF usadas pelos ganhadores do SESB, fale com o RTV da sua região. Vamos, neste momento, com o comentário do Moisés Cristiano sobre economia e política. Destaque Rural Notícias. Vamos então trazer aí as notícias e as informações de economia do dia, hoje, segunda-feira, dia 1º de julho de 2019. A gente começa trazendo então o primeiro assunto do dia, que é o Boletim Focus, que traz aí mais uma estimativa de projeção da economia abaixo do que estava na semana passada. 18ª vez consecutiva então que o mercado estima para baixo aí o crescimento da economia. Estava em 0,87% na semana passada, nessa semana 0,85%. Além disso, também tivemos uma queda aí na expectativa de inflação de 3,82% para 3,8%. Taxa básica de juros estava em 5,75% na semana passada, para fechar o ano de 2019, e nessa semana veio abaixo, 5,5%. Em relação ao câmbio, R$ 3,80 é a expectativa do mercado, então, para o câmbio para fechar o ano de 2019. Índice de confiança empresarial hoje foi divulgado também. Esse índice ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,6 ponto de maio para junho, chegou a 92,6 pontos na escala de 0 a 200. Segundo a FGV, essa foi a primeira alta do indicador que mede a confiança de empresários da indústria, serviços, comércio e construção desde janeiro agora de 2019. Sobre consumo, energia elétrica. Olha, a conta de luz vai estar mais cara a partir de hoje por causa da bandeira tarifária que é utilizada como referência nas contas deste mês ser a amarela. Com essa medida, então, as cobranças vão ter um acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. Os dados ou a informação, né, e a determinação é da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que fez o comunicado na última sexta-feira. Também quero trazer aqui a informação do ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que falou hoje, depois de participar de uma reunião com empresários da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, de que o biocombustível é uma meta de uma política pública definida pelo governo. Inclusive, o ministro citou ali, né, de que está sendo muito bem conduzida aí as negociações e tudo que se precisa, né, para fazer com que de fato funcione, né, esse projeto da introdução do biocombustível cada vez maior no país. E ele disse da expectativa de 1 trilhão e 300 bilhões de reais num período de 10 anos. Também vai ter geração de empregos, disse o ministro, até depois de citar esses valores aí. Ele informou que durante a reunião fez uma apresentação sobre a atuação da pasta, reforçando que
No caso da energia, está implementando aí algumas ações como governança, estabilidade regulatória e jurídica para que os investimentos possam ocorrer. Vamos agora dar uma olhada no calendário econômico da semana, que tem algumas informações importantíssimas, como sempre, né? Mas nessa semana a produção industrial é um dos assuntos que a gente vai ter. Hoje a gente teve a balança comercial brasileira também, e que ficou abaixo, né? 5,02 bilhões de reais, a balança comercial. Tem também na semana o PMI composto, PMI do setor de serviços e também o composto. E, além disso, fluxo cambial estrangeiro e produção de veículos são alguns assuntos que estão no calendário econômico desta semana. Política agora. Olha, o governo do presidente Jair Bolsonaro prometeu pagar 20 milhões de reais em emendas parlamentares a cada deputado que votar a favor da reforma da Previdência até que a proposta seja apreciada no plenário da Câmara. Mas lideranças dizem que a verba deveria ser apenas parte do esforço para melhorar a relação e garantir a aprovação da proposta. Os deputados estão céticos em relação a essa oferta de liberação de emendas que foi confirmada para a Reuters por parte de uma fonte ligada ao governo, diz a reportagem da agência. E isso avaliando aí que o Planalto não está inspirando confiança na relação que poderia ter com o Congresso depois da eventual aprovação da reforma da Previdência, que é tida pelos parlamentares como a mais difícil e impopular medida do Executivo em discussão no Legislativo. Bom, sobre o assunto Bolsa de Valores agora e expectativas também em relação a como é que vai andar a economia e as possibilidades da Bolsa de Valores para 2019. Olha, segundo uma reportagem que está aqui no portal do Estadão, o cenário para a economia brasileira no ano já está traçado pelos analistas, que estimam ou esperam que vai ser mais um ano de estagnação, provavelmente com um crescimento abaixo de 1%. Mas para os investimentos, o cenário não é tão estagnado assim como acontece, né, com a economia como um todo. E eles acham que uma das medidas importantes para que isso aconteça é a aprovação da reforma da Previdência que está no radar. Os economistas acreditam que a Bolsa de Valores deve ter um novo ciclo de valorização. Alguns estimam entre 110, 115 mil e outros 120 mil pontos até o final do ano na Bolsa de Valores. Lembrando que ela fechou em 100.967 pontos na última sexta-feira. E hoje, né, a Bolsa de Valores, ela também subiu e o Ibovespa fechou em alta hoje, puxado pela alta de mais de 3% das ações da Vale. Essas ações colheram os frutos de mais uma valorização no minério de ferro que aconteceu. Mas a B3 ficou longe da máxima do dia, quando chegou a bater em 102.431 pontos e registrou alta de 1,45%. Então, hoje, o índice Bovespa subiu 0,37% a 101.339 pontos, um volume financeiro negociado de 14,659 bilhões de reais. O dólar comercial terminou a primeira sessão de julho praticamente zerado, teve leve variação positiva de 0,06%, 3,8426 na compra e 3,8434 na venda. O dólar futuro com vencimento em agosto caiu 0,16% a R$ 3,855. E como eu disse no início, né, existe a expectativa aí do mercado para fechar o dólar no ano de 2019 em R$ 3,80. Essa informação do dólar também, né, que estão de olho aí os produtores, porque está iniciando o ano safra, né, 2019, 2020, e uma das preocupações justamente com o câmbio que pode impactar bastante aí nos custos de produção. Essas as informações de hoje, então, de economia do Destaque Rural Notícias. Até amanhã. Destaque Rural Notícias. Olha só, conosco aqui o Leandro Duarte Dutra pergunta a respeito da carne no Rio Grande do Sul. Nós temos informações, Leandro, da Scott Consultoria, de que as cotações no Brasil seguem firmes. Não tem uma cotação ou uma avaliação do preço aqui no Rio Grande do Sul, mas segundo pesquisas, o índice de intenção de compra dos consumidores
que é realizada uma pesquisa, ele vem reduzindo, mas a necessidade do varejo de fazer as recompras tem aí mantido os preços em patamares aí com elevação de 0,02%. Mas a gente precisa observar mais o andamento das compras e a sequência aí da reação dos consumidores para saber mais informações. Mas acesse o nosso site lá, portaldestaquerural.com.br, que aí você vai ficar sabendo a respeito de mais informações. Lá tem avaliações da Scott Consultoria a respeito do mercado da carne. E lembrando que amanhã inicia a 13ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, que acontece na UPF em Passo Fundo. O evento, que é promovido pela Biotrigo em parceria com a Embrapa, vai falar sobre diversos temas da cadeia do trigo. Amanhã, por exemplo, teremos palestras a respeito de Giberela com Paulo Kumen, e da Biotrigo Genética também a Cassiane Seleta Tibola. Teremos palestra sobre trigo, valeu a pena, uma abordagem metodológica e financeira de 24 safras, com o Cláudio Cap Júnior, da Fundação ABC. Painel sobre as perspectivas do trigo, passado, presente e futuro, com o Tony Rosa Filho, da Biotrigo, com o Sérgio Schneider, que é consultor lá da região de Santa Rosa, também o Lucas Simas, da Coama, também Auleber Santos, da Lagoa Bonita Sementes, e Eduardo Elias Abraim, presidente da Atrimeg. E às 5h30, o Douglas Lau, da Embrapa Trigo, encerra o dia com uma palestra também sobre mosaico do trigo. Esses e outros temas serão abordados, então, entre amanhã e quinta-feira, lá no Campus 1 da UPF, na 13ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale. E o Destaque Rural Notícias de hoje fica por aqui. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrando que amanhã, a partir das 18 horas, estaremos novamente ao vivo. E você quer saber mais informações a respeito do que falamos hoje, é só acessar o nosso portal destaquerural.com.br, que lá você encontra todas as informações sobre pecuária, mercado, clima, cotações e muitas outras. Muito obrigado pela companhia e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry.